Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta terça-feira está começando. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o presidente da Autoridade Portuária de Santos, o Anderson Pomini, anunciaram no último mês de dezembro uma proposta para incorporar áreas em 4 cidades à poligonal do Porto organizado. Uma delas é São Vicente. A possibilidade da chegada de novas empresas ao município tem sido vista com enorme expectativa de desenvolvimento econômico. O Porto de Santos é o grande indutor da economia da Baixada Santista. Por isso, o aumento da poligonal é visto como uma possibilidade de geração de riqueza para os municípios e de emprego e renda para a população. A gente recebeu com muito entusiasmo, né? Apesar da gente já esperar que isso fosse acontecer, porque é um trabalho que a gente já vem construindo ao longo de 1 ano e meio, né? Isso foi uma construção, prefeitura, enfim, teve deputados, e a gente vem nesse projeto há 1 ano, mais ou menos, e a gente passou por todas essas etapas, né? Então teve a indicação, foram áreas estudadas pela gente e indicadas pela Prefeitura de São Vicente, e foi para uma etapa de estudo de viabilidade pelo pessoal da autoridade portuária, né, que ali, das 3 áreas que a gente indicou, eles contemplaram 2, né, das áreas que a gente indicou, e a gente vivia essa expectativa de ter esse anúncio e ficou muito feliz, né, que foi ali no final do ano, um pouco antes do Natal, foi quase que um presente de Natal aí para a gente. E para receber estas empresas, a região de São Vicente com maior potencial de crescimento, a área continental da cidade foi a escolhida. A área continental, ela é um problema quando a gente tem boas áreas invadidas, por exemplo. Aí ela é um problema. A partir do momento que a gente tem empresas que conseguem dar empregos para pessoas que já trabalham nesse setor, só que se deslocam todos os dias para trabalhar em Cubatão, em Santos. A partir do momento que a gente dá oportunidade para as pessoas que moram nessa região também abrirem as empresas acessórias, que vão servir a essas empresas como restaurantes, mecânicas, lava rápido, uma série de serviços que vão acabar abrindo por conta dessas empresas portuárias que vão se instalar lá, ela passa a ser uma solução, né? E isso vai refletir diretamente no impacto econômico da cidade, tanto de arrecadação, quanto ao aumento de salário, quanto a oportunidade de emprego e, consequentemente, das pessoas dependendo menos dos serviços públicos como saúde e educação, né? Que acabam onerando muito o orçamento aqui da prefeitura. São 2 tratativas, são 2 áreas diferentes. Uma a gente enxerga com menos complexidade, que é uma área que já está alienada, é da prefeitura, será transferida, né, para ser ocupada, vai ser transferida para a autoridade portuária para ser ocupada. A gente tem um decreto que deve acontecer entre janeiro e fevereiro. Existe um compromisso da autoridade portuária de antecipar os licenciamentos ambientais, então elas são áreas greenfield que precisam passar por um processo de licenciamento ambiental, então você vai levar lá de 1 ano a 2 anos para fazer o licenciamento ambiental dessas áreas todas e, a partir de aí, oferecer para o mercado mediante um planejamento da autoridade portuária. Então, assim, eu estimo que para o início das operações lá, a gente está falando de pelo menos de 3 anos, aí, de 3 a 4 anos, né? De começar a ter algo factível lá dentro daquelas áreas. E o simples anúncio da possibilidade de São Vicente integrar a poligonal do Porto de Santos já teve efeito no mercado. Esse assunto trouxe especulação para as outras áreas privadas do entorno, né? Então a gente sabe que existem muitos interessados, né? Tanto que já tem empresas adquirindo terrenos no entorno para se instalarem, algumas já se instalaram, né? Você tem lá a Sigma, a Transtec e algumas outras empresas também finalizando o processo de aquisição ali no entorno. Para as áreas da poligonal, ela demanda de um planejamento da autoridade portuária para aquela área, né? Então, ele vai entrar dentro do Porto de Santos e aí a autoridade portuária ela vai desapropriar uma área que seja privada ou até o proprietário pode entrar de sócio ali naquela área, mais ou menos pelo que eles explicaram, e tem uma área que é pública que vai ser cedida para a autoridade portuária e eles farão uma concessão dessas áreas para poder a iniciativa privada pleitear ali a ocupação delas, né? Mas vai depender do que eles destinarem, do que eles, junto com a Prefeitura de São Vicente, do que a gente for vocacionar aquela área. Então, ali vai entrar dentro do planejamento
da autoridade portuária e, de forma muito interessante, a gente acaba sendo solução para vazão e para a demanda do Porto de Santos de aumento de cargas e de crescimento do Porto de Santos, né? A gente ainda não tem esse estudo porque a gente ainda está num processo prévio também de regularizar áreas, né, para que a gente possa atrair empresas além dessa área da poligonal do Porto. Então, a gente não consegue saber quantas empresas conseguem se instalar, mas só com a expectativa da gente ter uma arrecadação de ISS por se tratarem de empresas de serviço, que hoje não existe, né, e de uma arrecadação de IPTU, de áreas que estão desocupadas e muitas vezes o IPTU não está sendo pago, a gente já tem uma expectativa de arrecadação maior e muito mais do que a arrecadação, acho que a geração de emprego com salários melhores, porque são empregos de empresas com valor agregado maior, né, serviços de maior valor agregado. Então, os salários acabam sendo maiores do que a média, mas o que também acaba fazendo com que a gente tenha menos pessoas dependentes de serviços públicos. Então, é toda uma cadeia positiva, né, que vai acontecendo com a entrada da poligonal do Porto. Uma transformação que vai exigir adequações estruturais e até de legislação. A gente já está trabalhando em algumas hipóteses de legislação de incentivo, né? Porque a gente tem que fazer também o impacto disso no orçamento. Sempre falo que a gente não está abrindo mão de arrecadação de um imposto se aquele serviço ainda não existe. Então, a gente está fomentando, né? E não abrindo mão de alguma coisa. Mas sim, em parceria aqui com a Secretaria da Fazenda, a gente já fez uma primeira proposta. Depois dessa primeira proposta que tinha mais a ver com IPTU, a gente voltou a conversar com empresários, eles acham que faz mais sentido a gente trabalhar no ISS, então a gente está fazendo uma segunda proposta para que a gente possa ter essas legislações que incentivem essas empresas a abrir aqui em São Vicente para poder competir com as empresas, com as cidades vizinhas também, né? Que também trabalham nessa isenção de imposto. A área que a gente indicou, ela é muito estratégica, então ela está na divisa ali com Cubatão e ela não atravessa nenhum tipo de área urbana, né? Então são 6 milhões de metros quadrados, que tem o Rio Mariana ali e tem ferrovia, né? Passa a ferrovia da Rumo lá no meio e também está à margem da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Para as questões que a gente pode antecipar em relação à infraestrutura da estrada, acessos, a gente já está articulando com os órgãos estaduais, federais, para tudo que a gente puder fazer e antecipar. Para toda aquela extensão da área continental da Padre Manuel da Nóbrega, a gente já está fazendo. Para as questões das áreas que vão ser ocupadas na poligonal, né, porque a gente tem uma demanda dividida, uma demanda hoje do privado buscando o entorno dessa área e uma demanda hoje da poligonal que vai ser ali, a partir do decreto, concretizado. E para essa área vai depender do planejamento que a gente for montar para atender a demanda do Porto Organizado de Santos, né? Então, na medida que essa concessão for sair, as contrapartidas elas têm que existir, mas vai depender que tipo de operação, quais os modais que vão usar. Você vai ter possibilidade, por exemplo, de usar hidrovia através de barcaça, né, com cabotagem. Então, você, ao invés de usar só rodovia e só trilho, você tem uma terceira possibilidade, que é você embarcar ali 6 containers numa barcaça e esse transporte e esse embarque no navio ser feito via água, né? Então, hoje, por exemplo, com a possibilidade do túnel Santos-Guarujá, com a ausência desse tráfego de balsas e de barcos atravessando, se imagina que vai aumentar a quantidade de navios que podem entrar no Porto Santos. Aumentando a vazão, né, e os meios de transporte para poder levar esses containers ou grãos, seja lá qual for o tipo de mercadoria que for, a gente consegue acelerar aí otimizar a operação portuária do Porto Santos, né? Então a gente acaba sendo muito estratégico ali para o Porto Santos nesse momento. Em Santa Catarina, o advogado André Leme da Silva Fleury Bonini, superintendente da chefia de gabinete da APS. A indicação foi aceita e oficializada na segunda-feira pela Prefeitura de Itajaí. A nomeação se deve ao convênio operacional firmado entre a Superintendência Portuária de Itajaí, Autarquia Municipal Gestora do Porto até 2024 e a APS, pela qual as duas equipes passam a atuar conjuntamente nos levantamentos necessários à transição, manutenção de pessoal e empregos, contratos administrativos e licenças diversas de operação. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.